Antes de tudo, é importante informar que o conteúdo a seguir é sensível, sendo apresentado unicamente para fins informativos e de entretenimento. Trata-se de uma reconstrução textual das supostas declarações feitas durante um julgamento federal envolvendo Sean Diddy Combs, conforme relatado por fontes próximas ao tribunal. Ninguém na sala esperava ver um homem vestindo terno azul escuro e um distintivo sob a lapela subir ao banco das testemunhas. Mas quando o ex-agente do FBI, Mark Halperin, se levantou para depor, o clima no tribunal mudou instantaneamente. Um silêncio pesado se espalhou por todos os cantos. O que ele revelou ia além de um escândalo individual. Era a existência de uma rede bem organizada, um sistema de proteção tão profundo que alcançava os mais altos escalões do poder nos Estados Unidos. Com espanto geral, Halperin mencionou o nome de Barack Obama. O homem que para muitos simbolizava a esperança, agora, era vinculado a eventos privados, possíveis indultos e mecanismos de proteção ligados a Diddy. Segundo Halperin, o verdadeiro motivo pelo qual o produtor musical havia se mantido intocável por tantos anos não estava nos seus advogados, mas no fato de ser valioso para figuras poderosas. O testemunho ligava política, religião, a indústria musical e uma rede silenciosa de controle que vinha se consolidando desde os anos 90. A sala, lotada, segurava o fôlego. A tensão aumentou quando as portas se abriram e entrou um homem de terno escuro com uma maleta. Nenhum nome foi anunciado, nenhuma credencial foi lida. Um aceno do juiz bastou. Todos entenderam. Não era uma testemunha comum. Era alguém acostumado a operar nos bastidores, com acesso a informações, além do alcance de jornalistas e investigadores. Foi identificado apenas como agente especial suprimido, um alto funcionário federal com anos de experiência nos departamentos de crime organizado e corrupção política do FBI. Pela primeira vez, ele testemunhava sob juramento sobre um único homem, Sean Diddy Combs. O agente se sentou, abriu a maleta e colocou uma pasta preta sobre a mesa. Não olhou para o réu, que permanecia rígido, com os dedos entrelaçados. Nem mesmo encarou os jurados. Iniciou com uma frase simples. Venho monitorando o Sr. Combs e sua rede há mais de 20 anos. Isso não é novidade. A diferença é que agora podemos falar sobre isso. O juiz acenou para que prosseguisse. O agente relatou que as primeiras investigações sobre o produtor começaram no final dos anos 90. Os sinais sempre estiveram lá, afirmou. Transações financeiras suspeitas, festas privadas sobrepostas a redes de tráfico internacional conhecidas, ligações com empresas de fachada no exterior. Mas sempre que nos aproximávamos demais, tudo se fechava de repente. Ele descreveu uma operação em 2001 contra a lavagem de dinheiro envolvendo um braço europeu da gravadora Bad Boy. As provas apontavam diretamente para as equipes financeiras de Diddy, contas no exterior, faturas falsificadas, empresas fantasmas em Luxemburgo e Ilhas Britânicas. Mesmo assim, quando os mandados foram solicitados, foram negados. Foi nesse momento, disse o agente, que percebi que não estávamos lidando apenas com imunidade por fama. Era uma interferência vinda de dentro do governo. Um burburinho percorreu a sala. Não quero soar conspiratório, continuou o agente, mas não se tratava de medo da polícia local. Havia ordens vindas de Washington. Arquivos desapareceram, testemunhas foram transferidas, investigadores afastados. No começo achamos que era coincidência, mas não era. A promotoria apresentou então uma linha do tempo com investigações bloqueadas entre 1999 e 2013. Sempre que Diddy era associado a crimes, tráfico, agressão, fraude, algo acontecia. Uma testemunha sumia ou um atraso federal travava. O processo,
Um jurado mostrava espanto. Uma mulher na plateia cobriu a boca com a mão. E então veio a revelação mais perturbadora. Em 2003, disse o agente, tivemos fortes indícios de que o Sr. Combs atuava sob uma espécie de proteção informal, não registrada nos documentos oficiais. Esse tipo de cobertura só pode ser autorizado por pessoas de altíssimo escalão. A sala parou. Didi parecia saber exatamente quem eram esses poucos indivíduos. O agente se inclinou levemente. A partir daqui, a questão deixa de ser apenas sobre crimes cometidos. Trata-se de quem permitiu que esses crimes continuassem. Ele então citou relações com figuras políticas poderosas, mencionando diretamente Barack Obama. A sala ficou muda. Até o juiz ergueu os olhos. O agente abriu novamente a pasta e mostrou aos jurados uma série de fotos. A primeira era de 2005. Didi e o então senador Obama em um evento de arrecadação de fundos em Chicago. A segunda, de 2007, mostrava um encontro privado em Washington promovido por um grupo de lobby com ligações diretas ao Comitê Nacional Democrata. Didi estava registrado com um pseudônimo, mas era visivelmente ele e não estava sozinho. Não eram simples aparições públicas, explicou o agente. Eram reuniões a portas fechadas. Acreditamos que o Sr. Combs participava de trocas de informações com membros de campanhas políticas, oferecendo dados sobre terceiros em troca de proteção. A defesa se levantou gritando objeção, mas a promotoria, com calma, apresentou provas. Registros de viagens, metadados de e-mails, até um memorando interno mencionando um encontro entre BO e figuras influentes do entretenimento, consideradas estratégicas. Em 2009, continuou o agente com voz firme, logo após Obama assumir o cargo, nosso departamento submeteu um pedido de escuta telefônica para interceptar as comunicações de Combs com indivíduos ligados ao tráfico internacional de drogas. Essas operações estavam sendo financiadas por meio de empresas afiliadas a Bad Boy Entertainment. O pedido foi negado. Um burburinho percorreu a sala. Negado por quem? Perguntou o promotor. O agente virou a última página da pasta. Era um registro de chamada de um escritório jurídico ligado à Casa Branca. O nome estava redigido, mas o horário da ligação coincidia exatamente com o momento em que o pedido foi arquivado. O juiz instruiu os jurados a ignorarem especulações, mas o estrago já estava feito. Os detalhes, os horários, a precisão dos dados, nada parecia acidental. Como poderia um homem sob vigilância federal ter o poder de barrar uma interceptação judicial? Não estamos dizendo que o presidente Obama pessoalmente protegeu Combs, esclareceu o agente, mas sim que sua administração criou um canal, uma relação, e essa relação garantiu ao Sr. Combs imunidade prática por anos. Jornalistas escreviam com fúria. A taquígrafa hesitou por um segundo antes de continuar a digitar. Já não se tratava de sorte ou de bons advogados. Era um plano cuidadosamente construído, sustentado por forças com influência inimaginável. E o que havia sido revelado até aquele ponto era apenas o começo. Os jurados estavam hipnotizados, canetas paradas, olhares fixos no homem que havia aberto uma ferida institucional. O que ele exibiu a seguir mudou o clima na sala completamente. Ele ergueu uma imagem nítida, não capturada às escondidas, mas tirada em um evento reservado em Martha's Vineyard. Na foto, apareciam 3 homens: Sean Combs, o ex-presidente Barack Obama e o reverendo Al Sharpton. Não estavam posando para a imprensa. Não era um evento público. Tratava-se de um jantar privado em uma propriedade pertencente a um bilionário do setor de tecnologia, com conexões tanto com o entretenimento quanto com empresas de defesa. Foi em 2014, disse o agente. Chamaram de jantar beneficente, mas conseguimos a lista de convidados por meios legais. Os nomes incluíam ex-agentes da CIA,
traficantes de armas sob sanção internacional e representantes de empresas ligadas a TriStar Entertainment. O Sr. Combs não estava ali como convidado comum, explicou o agente. Ele era um intermediário. Levava informações das ruas de Nova York até os corredores do poder em Washington e, em troca, seus pecados eram perdoados. Um dos jurados deixou a caneta cair. A declaração seguinte foi ainda mais chocante. Em 2012, relatou o agente, um escritório do FBI em Miami conduziu uma operação contra uma rede de tráfico. Um associado direto de Combs foi preso em flagrante com garotas, drogas e transferências bancárias offshore. Era o tipo de caso que domina manchetes. O agente olhou para cima visivelmente abalado. 48 horas depois, o processo foi selado. Os agentes foram transferidos, o suspeito foi liberado e o caso desapareceu. Como isso aconteceu? Perguntou o promotor. Uma ligação telefônica, respondeu o agente. Uma chamada de uma extensão do Congresso, sem nome, apenas uma ligação. E tudo desapareceu. Ele entregou memorandos internos, e-mails de agentes perplexos, alertas sobre interferência. Uma frase se destacava entre os documentos. Não pergunte por que isso foi enterrado, apenas agradeça por não estar na sala. Mas o momento mais sombrio ainda estava por vir. Em 2015, disse o agente, monitoramos de perto os movimentos de Combs, Haiti, Colômbia, ilhas no Caribe. A princípio, parecia lazer. Mas nossos parceiros estrangeiros indicaram outra coisa. Encontros com financiadores ligados a cartéis, festas em iates com meninas menores de idade trazidas do Brasil e da Europa Oriental. Uma fonte afirmou que as garotas haviam sido informadas de que participariam de uma audição para um programa de talentos. O rosto dos jurados ficou lívido. O agente fechou a pasta. Durante anos, ele usou a imagem de filantropo, de revolucionário. Mas por trás da fachada, comandava um império baseado no medo, na chantagem e na impunidade comprada com influência. O juiz chamou um intervalo. Os presentes deixaram a sala lentamente, muitos em silêncio. Pela primeira vez desde o início do julgamento, Didi parecia consciente de que o fim da proteção estava se aproximando. Na retomada, o clima era mais denso. Não era mais um magnata musical no banco dos réus. Era a própria ideia de justiça, de igualdade e de segurança institucional que estava sendo julgada. O agente voltou a depor. O tom de sua voz havia mudado. O que ele revelaria a seguir fez a sala se enrijecer. Temos motivos sólidos para acreditar, começou, que existe um acervo de gravações de vigilância datando de 2003. E sabemos disso não por suposição, mas porque parte desse material chegou a passar pelas mãos do governo federal. Ele apertou um controle remoto. Um quadro apareceu no telão. Uma imagem extraída de um sistema de segurança de uma das residências de Didi em Los Angeles. Segundo o agente, a imagem havia sido vazada por um ex-funcionário de uma empresa de segurança privada já extinta. A sala exibida era repleta de monitores, mais de 30 telas, ligadas a câmeras, distribuídas por quartos, piscinas, corredores e estúdios privados. Muitas delas eram escondidas. As pessoas filmadas não tinham conhecimento disso. O público reagiu com inquietação. E a situação piora ainda mais, continuou o agente. Em 2016, conseguimos um mandado judicial para apreender 3 unidades de armazenamento que conteriam esse tipo de gravação. Mas quando os agentes chegaram ao local, um incêndio já havia começado na sala dos servidores. A perícia confirmou que se tratava de incêndio criminoso. O mais perturbador, acrescentou, é que o fogo começou menos de 20 minutos após o nosso escritório receber a autorização oficial. Alguém os avisou. Ainda assim, um dos discos rígidos sobreviveu. Foi encontrado em um cofre de segurança registrado em nome de um associado de Combs, em Porto Rico.
O conteúdo desse dispositivo, declarou o agente, mostrava interações entre o Sr. Combs e diversas celebridades, empresários e figuras políticas em situações de extrema vulnerabilidade. Algumas pareciam estar intoxicadas, outras claramente sendo coagidas. O presidente Obama aparecia em algum desses vídeos? Questionou o promotor. Não, respondeu o agente. Mas diversos amigos próximos, doadores e aliados políticos da administração dele estavam. E o Sr. Combs se referia a eles pelo primeiro nome. Ele conhecia os segredos, guardava as gravações como forma de proteção. A sala ficou novamente em silêncio. Não era uma questão de vaidade, afirmou o agente. Essas gravações eram sua moeda, um seguro contra qualquer tentativa de derrubá-lo. Naquela noite, os principais canais de notícias divulgaram a revelação. Em bastidores discretos, em Washington e Los Angeles, equipes de crise se reuniam para discutir a única questão que importava: até onde iam os conhecimentos de Didi. Na manhã seguinte, o tribunal amanheceu sob forte esquema de segurança. Oficiais federais guardavam as paredes. O ambiente já não era de mera tensão. Era um clima de alerta profundo, como se todos tivessem percebido que algo muito maior estava em jogo. O agente, suprimido, voltou ao banco das testemunhas, desta vez carregando um envelope lacrado. Pediu ao juiz que o abrisse em sigilo. Dentro havia um memorando confidencial com o timbre da CIA, a Agência Central de Inteligência. Este documento, informou o agente, foi desclassificado exclusivamente para este processo. Ele havia sido redigido em 2012 por um analista sênior da Divisão de Operações Domésticas da CIA. O assunto: influenciadores culturais, alvos de alto risco. O juiz autorizou a leitura resumida. A partir do início dos anos 2000, explicou o agente, o Sr. Combs foi identificado como um influenciador cultural de alto valor, com potencial para manipulação doméstica. Foi sinalizado por múltiplos departamentos devido às suas ligações com traficantes de armas, banqueiros offshore e figuras associadas a redes de inteligência no leste europeu e na África Ocidental. Ele fez uma pausa, permitindo que os presentes assimilassem a gravidade do que era dito. A CIA não recrutou formalmente Combs, esclareceu, mas se beneficiou de sua proximidade com alvos de interesse. Seus eventos, festas e alcance influencial eram minas de ouro de dados comportamentais. Em troca, ele operava sem praticamente nenhuma interferência legal. O senhor está dizendo que a CIA o deixou cometer crimes? Perguntou o promotor. O que estou dizendo, respondeu o agente, é que a agência considerava úteis as suas operações. Talvez não as tenha autorizado diretamente, mas certamente escolheu ignorá-las. Em seguida, ergueu um documento ainda mais revelador. Um registro autenticado. Esta planilha, afirmou, contém transferências financeiras feitas por empresas de fachada ligadas a Combs. Algumas delas passavam pela TriStar Entertainment e outras conectadas à estrutura jurídica da curatela de Britney Spears. Entre os destinatários constavam consultores políticos de alto escalão, lobistas influentes e até uma pessoa envolvida em um caso de tráfico humano no Caribe que inexplicavelmente desapareceu dos registros do Departamento de Justiça em 2015. A mensagem era clara. Combs não era um criminoso solitário. Ele fazia parte de um circuito bem financiado, estruturado para manipular, chantagear e controlar a narrativa por meio de informações confidenciais. Mas, quando todos achavam que não havia mais nada a revelar, o agente lançou a última bomba. Acreditamos, disse, que uma das contas offshore de Combs foi usada para adquirir informações confidenciais de um ex-colaborador da NSA. Esse indivíduo, acrescentou, havia sido encontrado morto algum tempo depois. A sala explodiu. O juiz exigiu ordem, mas o caos já havia se instalado.
Nem mesmo os advogados de defesa de Combs sabiam como reagir. O agente, com calma, afirmou: o Sr. Combs tinha o número direto do presidente. Um novo murmúrio percorreu o tribunal. Em 2014, contou o agente, após um escândalo na indústria musical envolvendo meninas menores de idade e convidados internacionais, nossa equipe tentou deter Combs ao seu retorno dos Estados Unidos, vindo de Saint-Barthélemy. Um alerta foi emitido. Seu jato particular deveria ser revistado ao pousar em Miami. Ele exibiu um documento do Departamento de Segurança Interna. Aqui está o alerta da alfândega. Ele esteve ativo por 37 minutos e, de repente, foi cancelado. Por quê? Questionou o promotor. Porque uma ligação foi feita de um número vinculado à Casa Branca, respondeu o agente. Durou 41 segundos. É tudo o que sabemos. A chamada foi rastreada até uma linha segura utilizada pela equipe jurídica da presidência. O alerta foi removido. O caso arquivado. Combs saiu do aeroporto sem ser abordado. Imagens de segurança o mostraram sorrindo ao entrar em um SUV preto. Descobrimos ainda, acrescentou o agente, que dentro de 48 horas após essa ligação, Combs fez uma doação de $500 mil para um comitê alinhado com a campanha de reeleição de Obama. O momento da transação era perturbador. A sala do tribunal permaneceu completamente em silêncio. Nenhuma palavra, nenhum ruído de caneta, nenhum sussurro. O agente fez uma pausa e então disse: não estou aqui para acusar diretamente o ex-presidente. Estou aqui para provar que o Sr. Combs tinha acesso, um tipo de acesso que nenhuma pessoa comum teria. E ele usou isso para se proteger, esconder crimes e silenciar vítimas. Um sentimento de choque coletivo pairava sobre a sala. O julgamento já não dizia respeito apenas a um produtor musical. Tratava-se agora de um sistema, de uma estrutura de poder, influência e chantagem que envolvia os níveis mais altos da elite americana. A pergunta que ninguém dizia em voz alta, mas todos pensavam, era: quantos mais sabiam? Quando o agente voltou à tribuna pela 7ª vez, os repórteres já apelidavam a audiência de o julgamento da lista negra. Naquele dia, ele trouxe um documento tão explosivo que foi entregue ao juiz dentro de uma maleta à prova de fogo. Tratava-se de um dossiê de 94 páginas, intitulado pelo FBI como Projeto Sala Fantasma. Este, explicou o agente aos jurados, era o verdadeiro seguro de Combs. O arquivo foi descoberto durante uma batida em 2022, em um depósito de armazenamento em Newark, Nova Jersey, escondido dentro de uma câmara climatizada, camuflada como fachada comercial. Os agentes encontraram dezenas de discos rígidos e centenas de fotos Polaroid. Mas o que mais chamou a atenção foi uma pasta marcada como Arquivo Prioritário Protegido. Dentro dela havia anotações manuscritas, listas de voos, capturas de imagens de câmeras ocultas e transcrições de conversas interceptadas, em boates frequentadas por Combs entre 2004 e 2019. Os nomes listados incluíam executivos da Interscope, Roc Nation, Live Nation e até 2 ex-assessores da Casa Branca. Porém, o mais assustador eram as fotos em preto e branco, mostrando pessoas em situações comprometedoras, acompanhadas de datas, iniciais e palavras como chantagem, garantido, verificado. O objetivo desse acervo, declarou o agente, não era diversão, era controle. Ele continuou relatando um episódio de 2017. Uma jovem estrela pop se recusou a cantar em um evento de Combs. Dias depois, começaram a circular rumores de que ela havia tido um colapso emocional. Pouco tempo depois, ela assinou com uma gravadora vinculada à rede de distribuição de Diddy. Contudo, um registro no arquivo gelou a audiência. BO plus RS. Tudo tratado. Doação confirmada.
As iniciais, segundo a investigação, correspondiam a Barack Obama e a um conhecido executivo de estúdio. Embora não houvesse gravações diretas do ex-presidente, a implicação era clara. Contribuições financeiras, favores e influência faziam parte de um acordo mútuo de longo prazo. Isso não são boatos, concluiu o agente. São padrões, métodos. Isso não era sobre festas. Era sobre construir um império nas sombras. Um favor por vez, uma gravação por vez. No 8º dia de julgamento, um tom solene dominava a sala. O que viria a seguir não dizia respeito a contas bancárias ou metadados. Era sobre pessoas. O agente retornou com uma pasta manila marcada como testemunhas confidenciais, indeferidas. Eram relatos de indivíduos que haviam fornecido depoimentos durante as fases iniciais da investigação, mas que, por motivos variados, recusaram-se a testemunhar publicamente. Pelo menos 26 pessoas, afirmou, relataram experiências com o Sr. Combs, mas optaram pelo silêncio por medo de retaliação, contratos de confidencialidade ou ameaças explícitas. Ele leu alguns trechos. O primeiro era de uma ex-coreógrafa que trabalhou próxima a Combs entre 2005 e 2012. Ela contou que foi drogada em uma festa e acordou com hematomas que não conseguia explicar. Quando tentou denunciar, foi demitida na mesma semana. Outro relato veio de um modelo de 19 anos, levado a Miami sob o pretexto de participar de um ensaio de moda. Mas ao chegar, encontrou um ambiente semelhante a um ritual. Câmeras por todos os lados, celulares proibidos e um coordenador que o instruía a não falar sem permissão. Porém, o mais perturbador veio de uma pessoa identificada apenas como CWW11. Eu tinha 17 anos, dizia o testemunho. Achei que estava entrando em um programa de mentoria, mas nunca foi isso. Segundo o relato, Combs teria dito: se você fugir ou abrir a boca, sua família vai pagar o preço. O tribunal caiu em silêncio. Essas pessoas não estão nos holofotes, não têm plataformas, mas existem. E o medo delas permitiu que isso tudo durasse muito mais do que deveria, disse o agente. Ele então ergueu uma folha com nomes ocultos, mas datas e locais correspondentes a eventos públicos organizados por Combs. O que é isso? Perguntou o juiz. Uma lista, respondeu o agente, de vítimas confirmadas, cujas histórias coincidem com diversos pontos da nossa investigação. Ao deixar o banco de testemunhas pela última vez, não havia um único par de olhos secos na sala, nem mesmo os jurados. No último dia de sua participação, a segurança foi reforçada ao máximo, não por ameaças, mas porque todos sabiam o que estava por vir. Guardamos a última peça de prova para hoje, disse o agente, desdobrando. Um documento lacrado. É uma transcrição de uma ligação interceptada em 2015 entre Combs e um agente de uma firma de lobby em Washington. A chamada foi confirmada por análise de voz e por registros independentes. O agente começou a ler. Mantenha fora dos holofotes, dizia supostamente a voz de Didi. Mas eu fiz minha parte. Trouxe dinheiro, trouxe artistas. Viramos 5 distritos para os democratas no último ciclo. Se eu cair, alguns de vocês caem comigo. O agente olhou para os jurados. Aquela era a voz de Combs. E o que ele mencionava não era música. Eram votos, campanhas, eleições. A sala entrou em convulsão. Ainda que indiretamente, agora havia um elo entre uma das campanhas presidenciais mais poderosas da história recente e um dos personagens mais controversos da cultura americana. Ele não comprava apenas silêncio, concluiu o agente. Ele comprava relevância, e a moeda era o seu voto,
O juiz suspendeu a sessão e, assim, um julgamento que começou como um escândalo de celebridades se transformou no capítulo mais sombrio da memória política moderna dos Estados Unidos. E uma pergunta permaneceu, como fumaça pairando no ar. Quantos outros nomes estão naquela lista negra?